irmãos perguntando, e eu vou responder aqui para vocês, irmãos, como que funciona a organização do trabalho quando eu vou para uma cidade. Antes de eu ir para cada cidade, por exemplo, a cidade de Araranguá, Sombrio, e assim, cada cidade que eu passei pelo Rio Grande do Sul, antes a gente faz contato primeiro com as igrejas locais. Quais igrejas? As igrejas que a gente encontra no Google, por meio de redes sociais, a gente faz um contato. Esse contato a gente pede para as igrejas, para que elas possam dar o testemunho delas, pergunta para elas sobre o trabalho de evangelismo que elas fazem, para que elas possam falar um pouco do evangelismo local, dos testemunhos que ela tem da igreja, do trabalho que a igreja está desenvolvendo naquela cidade, naquela região, né? Para que uma igreja possa edificar a outra, uma igreja possa encorajar a outra de uma ponta a outra no Brasil, entendendo que nós não somos uma placa de igreja, mas somos o corpo de Cristo de uma extremidade à outra da terra. Porém, o que acontece? Existem cidades que o meu foco ele vai ser basicamente somente no evangelismo de rua, só eu trabalhando sozinho. Por quê? Porque as igrejas, a maioria delas, todas que nós fizemos contato, por exemplo, elas fecham as portas, elas não querem falar sobre evangelismo, porque evangelismo tem confrontado as igrejas, porque elas não estão cumprindo a comissão do ID, elas não querem pregar esse tipo de evangelho, somente por meio de redes sociais. Então isso tem confrontado as igrejas, então elas não nos recebem. Sobre o fato das igrejas não abrirem as portas para falar do testemunho da igreja, para falar a respeito do trabalho que elas estão fazendo, porque é interessante saber qual é o trabalho que as igrejas estão fazendo com os perdidos, qual é o trabalho que as igrejas estão fazendo com as pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, porque a igreja de Cristo, ela precisa estar preocupada, ela precisa ter uma preocupação com os perdidos, porque Cristo, ele disse que ele veio para resgatar as ovelhas perdidas. Então, nós precisamos, como igreja, não perder o foco. E o evangelismo, ele precisa ser constante e permanente, ele não pode se estar unicamente, exclusivamente dedicado às quatro paredes da igreja. E eu vou falar mais com os irmãos, mais detalhadamente sobre isso. Então, as igrejas muitas vezes elas não querem falar sobre esses assuntos. E também, o que me preocupa muito, é elas não terem obras para mostrar, né? Porque elas, como que eu peço para elas dar um testemunho sobre o trabalho que elas estão fazendo para encorajar outros irmãos, e elas não abrem as portas para dar esse testemunho, nem mesmo respondem as mensagens. Será que elas não têm marca de evangelho? Será que não tem testemunho? O que é que as igrejas estão fazendo? Me respondam, por favor.